bem-vindo ao Era Uma Vez na Europa. Você sabe quais são as maiores tiaras ainda em uso pelas famílias reais europeias? Se ainda não assistiu a parte 1, é só clicar no card ou no link na descrição. No vídeo de hoje, conheça outros exemplos das maiores tiaras da Europa. Antes de começarmos, para entender melhor os termos, tipos e elementos citados nesta lista, assista ao vídeo Guia de Tiaras, clicando no card ou no link na descrição. E, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal. A Wittenberg Ornate Pearl Tiara foi criada em 1897 para a jovem rainha Wilhelmina dos Países Baixos pela Van Kempen and Berger, utilizando pérolas da coleção real. Alguns especulam que, na verdade, foi confeccionada em 1839 para a rainha Sofia e a atual é apenas uma versão modificada. É cravejada de diamantes e adornada por 35 pérolas redondas e 11 pérolas em formato de pera. A peça pode ser usada em 4 configurações diferentes. A configuração número 1 inclui todas as 11 pérolas em forma de pera dispostas em 2 fileiras, 5 pérolas nos elementos superiores e 6 pérolas nos elementos inferiores. A configuração número 2 apresenta apenas as 5 pérolas em forma de pera nos elementos superiores. A configuração número 3 exibe somente as 6 pérolas em forma de pera nos elementos inferiores. Já a configuração número 4 consiste apenas na tiara, sem nenhum dos enfeites de pérola em forma de pera. A então princesa Beatrix usou a versão número 1 da tiara no casamento dela em 10 de março de 1966. Como princesa e rainha, a joia sempre foi uma das favoritas de Beatrix, principalmente a versão número 4. O Brasil marca presença na família real britânica graças ao conjunto de águas marinhas brasileiras da Rainha Elizabeth II. A coleção começou com um colar e um par de brincos. As joias de diamante e águas marinhas foram entregues a Elizabeth em 1953 pelo presidente brasileiro Getúlio Vargas, como presente de coroação em nome do povo brasileiro. Mais tarde, o Brasil ofereceu uma pulseira e um broche. A rainha gostou tanto que encomendou a Garrard uma tiara que combinasse com o conjunto em 1957. Em 1968, Elizabeth II visitou o Brasil. O governador de São Paulo a presenteou com um enfeite de cabelo. Supostamente, as pedras do acessório foram usadas em 1971 para modificar a tiara. O grande pingente do colar passou a ser o destaque da tiara e foram acrescentados elementos em forma de leque ao lado das águas marinhas verticais em corte esmeralda. No topo de cada elemento, uma pequena água marinha. A rainha ajudou na criação e usou a versão atual de forma bastante consistente, embora seja uma das mais altas e pesadas da coleção britânica. Uma das ocasiões mais memoráveis foi o jantar de Estado brasileiro no Palácio de Buckingham em março de 2006. As aparições mais recentes incluíram a reunião de chefes de governo em outubro de 2011 e o banquete de Estado espanhol em julho de 2017. A rainha Ana recebeu da sogra, a rainha Maria Cristina da Espanha, uma tiara de pérolas da joalheria Ansorena. A pedido de Ana,
na década de 1920, a Cartier desmontou e remodelou a peça. A tiara da Cartier é feita de diamantes incrustados em platina, com 8 grandes pérolas no centro de cada um dos grandes elementos de diamante em espiral em cada lado da peça. Os scrolls foram projetados para se parecerem com ramos de louro enrolados. No passado, as pérolas podiam ser substituídas por esmeraldas, forma preferida da rainha Ana. Quando ela faleceu, deixou a joia para a filha, Infanta Maria Cristina. Com a morte de Maria Cristina em 1996, o rei Juan Carlos herdou a peça ou a comprou para a rainha Sofia. Nunca foi divulgado, mas a tiara foi usada pela rainha Sofia em várias ocasiões e agora pela rainha Letícia. Uma das tiaras mais marcantes e controversas da Europa é a tiara Camafeu, da Suécia. Acredita-se que seja uma das mais antigas ainda em uso pela realeza. A história aceita é de que tenha sido produzida no início do século XIX para a Imperatriz Joséphine, primeira esposa de Napoleão Bonaparte, e acabou na Suécia através da neta da imperatriz, que também se chamava Joséphine. Ela se casou com o rei da Suécia, Oscar, em 1823. A peça apresenta 7 camafeus ovais que consistem em retratos de perfil esculpidos, emoldurados em uma base de ouro e prata. Os camafeus foram fabricados de forma individual, sem intenção de agrupá-los, razão pela qual variam em tamanho e aparência. O maior camafeu, no centro, retrata uma cena da famosa história de O Cupido e Psique. Algumas princesas suecas usaram a tiara no dia do casamento, mas a rainha Silvia acrescentou um significado ainda mais profundo ao usá-la no casamento com o rei Carl Gustav em 1976. A filha mais velha e herdeira ao trono, a princesa Victoria, seguiu os passos da mãe em 2010. Boa parte das tiaras escandinavas passam pela rainha Joséphine. A tiara de diamantes da rainha Joséphine é a mais óbvia, embora alguns historiadores tenham sugerido que pertenceu à rainha Désirée. A maioria concorda que a rainha Joséphine foi a primeira a usar a peça. As teorias são variadas, mas não existe uma data exata para a criação da joia. O design é típico da primeira metade do século XIX, com elementos florais e coroa de louros de diamantes em uma base de ouro e prata. A tiara foi herdada pela neta de Joséphine, Lovisa, que se casou com o rei Frederick VIII da Dinamarca. Após a morte da rainha Lovisa, em 1926, a peça passou para o príncipe Gustav e depois para a sobrinha dele, princesa Marta, da Suécia, que se casou com o príncipe herdeiro Olav, da Noruega, em 1929. A tiara permanece na Noruega e é a segunda maior da coleção norueguesa. Parece maior ou menor de acordo com o penteado e a forma como é usada pela rainha Sônia. Na Dinamarca, a princesa herdeira Mary geralmente usa uma tiara composta por rubis e diamantes, que não é apenas bonita, tem uma história ligada à coroação de Napoleão Bonaparte. Em 1805, Napoleão deu dinheiro aos marechais franceses para que eles comprassem joias para as esposas irem à coroação. Um deles, Jean-Baptiste Bernadotte, encomendou para a esposa Désirée um conjunto de diamantes e rubis. O conjunto chegou à Suécia
quando Jean-Baptiste e Désiré se tornaram rei Carl Johan e rainha Désiré da Suécia. A rainha Joséphine da Suécia o deu como presente de casamento para a neta, a rainha Lovísa da Dinamarca. Em 1898, a rainha Lovísa presenteou a nora, futura rainha Alexandrine. O parure foi retratado pela primeira vez quando a rainha Alexandrine usou a tiara Bendel em uma sessão de fotos em 1920. Em 1935, a rainha presenteou a princesa Ingrid da Suécia, que se casou com o príncipe herdeiro Frederick da Dinamarca. Ingrid transformou o conjunto e criou uma grande tiara a partir dos elementos antigos. Ela também adicionou mais peças. A rainha Ingrid faleceu em 2000 e deixou o parure para o neto, o príncipe herdeiro Frederick. Após o anúncio do noivado entre o príncipe Frederick e a australiana Mary Donaldson, os rubis foram a primeira coleção de joias que ela herdou. Uma tiara floral de diamantes e rubis, um par de brincos e um colar que podem ser usados em diferentes configurações, um broche, uma pulseira, grampos de cabelo e um anel, todos cravejados de diamantes e pequenos rubis em cachos. Outra tiara ligada ao período napoleônico é a Napoleonic Cut Steel, da família real sueca. As tiaras costumam ser feitas de ouro, prata ou platina com pedras preciosas. A Cut Steel é de aço lapidado polido e ouro, sem nenhuma pedra preciosa. Na luz, os elementos de folhas de carvalho, bolotas de carvalho, florais e penas brilham quase como se estivessem incrustados com diamantes. Pertenceu originalmente à filha da imperatriz Joséphine, Hortense de Beauharnais, que se casou com o irmão mais novo do padrasto Louis Bonaparte, rei da Holanda de 1806 a 1810. Pode ter passado para Eugénie de Lurtemberg, depois para a imperatriz Amélia do Brasil e daí para Joséphine da Suécia. Mas a tiara desapareceu por mais de um século. Em 1976, logo após o casamento do rei Carl Gustaf e da rainha Silvia, a tiara foi encontrada em um gabinete do Palácio Real de Estocolmo. A joia foi restaurada e a rainha Silvia usou pela primeira vez em uma visita de estado em 1979. A princesa Victoria também é fã da tiara e usou diversas vezes, inclusive em retratos oficiais. A Millennium Ruby, dos Países Baixos, faz parte de um parure encomendado pelo rei Wilhelm III como presente de aniversário de 30 anos para a rainha Emma. Foi criada pela joalheria francesa Millennium em 1888. A peça possui um formato de tiara bem clássico, com fileiras de diamantes suspensos e screws de diamantes. O conjunto é composto pela tiara, um par de brincos versáteis, um colar, uma pulseira, um stomacher e um broche. O parure foi usado pelas rainhas Emma, Wilhelmina, Juliana, Beatrix e Máxima. A rainha Máxima escolheu a tiara para o primeiro retrato oficial como rainha, mas já era uma das preferidas dela como princesa. A tiara Cruz de Malta, da Noruega, e a 9 províncias, da Bélgica, são duas bundles que se tornam maiores com a adição de alguns elementos. A Cruz de Malta foi um pedido da rainha Alexandra do Reino Unido como alternativa mais leve ao diadema de estado
e a Regal Circlet. A Garrard confeccionou a joia em 1910. A rainha Maud, da Noruega, filha de Alexandra, herdou a peça em 1925 e removeu algumas partes, como as 4 flores de lis entre as cruzes, para que não parecesse com a versão britânica. A rainha Sônia já usou a circlet com e sem as cruzes. A tiara das 9 províncias é uma tiara com base Bendel de meandros da família real belga. Quando a princesa Astrid, da Suécia, se casou com o príncipe herdeiro Leopold, da Bélgica, em 1926, o governo belga presenteou a princesa com uma tiara com grandes diamantes redondos que representavam as 9 províncias belgas. Os diamantes parecem amarelos dependendo da luz. A tiara pode ser usada apenas como bendel, sem os diamantes superiores desde o início. Astrid inovou e adicionou uma série de arcos de diamantes entrelaçados, proporcionando uma aparência mais sólida. A tiara completa só foi usada por rainhas belgas. A rainha Fabiola usou já no dia do casamento em 1960. Na década de 1970, Fabiola preferiu usar sem os 9 diamantes no centro dos arcos. A rainha Paola reservou as 9 províncias para os eventos mais formais, geralmente visitas de estado. Em 2015, a rainha Mathilde usou a versão completa pela primeira vez. A tiara Greville foi elaborada em 1921 para Margaret Greville, pela joalheria Boucheron de Paris. Por isso, também pode ser chamada de Boucheron Honeycomb. Depois que a senhora Greville faleceu em 1942, foi descoberto que ela havia deixado a maior parte das joias para a Rainha Elizabeth, Rainha Mãe. A pedido de Elizabeth, a Cartier desmontou a parte superior da tiara, deixando aberturas alternadas, adornadas com diamantes redondos. O elemento central é composto por 3 diamantes redondos e um diamante em corte marquise no topo. A modificação quebrou o design Coco Sneak anterior. A Greville era uma das peças mais usadas pela Rainha Mãe até os últimos anos de vida. Embora seja alta e brilhante, o formato favo de mel a torna bem leve. Hoje em dia, a Greville é muito associada à Rainha Camila, que usava com frequência como duquesa da Cornualha e já usou como rainha em março de 2023. A tiara de diamantes da Rainha Sophie é o bônus dessa lista. Nunca foi revelado como Sophie adquiriu ou quem fez a peça. Sophie se casou com o príncipe herdeiro Constantine, futuro rei da Grécia, e usou a tiara como princesa herdeira e como rainha. A joia é uma combinação de estilos modernos e tradicionais. As pedras preciosas são diamantes grandes e retangulares que formam desenhos florais tradicionais e scrolls. Em 1938, a peça foi dada à nora de Sophie, a princesa Frederica de Hanover. Ela usou no dia do casamento com o príncipe herdeiro Paul. A tiara desapareceu da vista do público por quase meio século. A maioria das pessoas presumia que havia sido vendida durante os últimos anos de vida de Frederica, mas em 2012, Marie Chantal, esposa do príncipe herdeiro Pavlos, apareceu usando a joia
em um banquete em homenagem à Rainha Margrethe da Dinamarca. Por que não foi usada por tanto tempo e por que a Rainha Anne-Marie nunca usou, permanece um mistério. O que importa é que agora é possível admirar uma das maiores tiaras da Europa ao lado das que fizeram parte dessa lista. Se você gostou desse vídeo, dê like e se inscreva no canal para mais vídeos sobre as famílias reais da Europa. Obrigada por assistir e até a próxima!